Questão 21 do Exame de Suficiência 2 de 2019, prova branca. A empresa Etagama fabrica e vende dois produtos, ETA e Gama. Seguem algumas informações sobre cada produto em X1. Então temos aqui as informações: material direto, mão de obra direta, preço unitário, tempo de usinagem, tempo de mão de obra, quantidade produzida e vendida, número total de peças transportadas, número total de requisições. Sabe-se que a empresa incorreu nos seguintes custos indiretos: depreciação de máquinas de usinagem, depreciação das empilhadeiras, gastos com supervisores de mão de obra, gastos com almoxarifes e gastos com pessoal de transporte. Recentemente, a empresa Etagama implementou um conjunto piloto de custeio baseado em atividades em sua fábrica. Ao analisar o seu processo produtivo, a empresa identificou 4 atividades, quais sejam: transportar materiais, usinar materiais, fornecer insumos e supervisionar a produção. Eles informam como é que essas atividades são realizadas e qual o direcionador de custo dessas atividades. Com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que, em X1, aí tem as opções. A questão ela trata do método de custeio ABC, ou método de custeio baseado em atividades. Antes de falar de forma resumida sobre esse método, é importante relembrar alguns conceitos, como o de custos diretos e o de custos indiretos. Custos diretos são aqueles custos que eu consigo diretamente atribuir aos produtos ou serviços. Eu não preciso de um critério de rastreamento, um critério de rateio, para a alocação desses custos. Então, por exemplo, matéria-prima. A matéria-prima, quando ela é transformada na fabricação de um produto, eu consigo identificar quanto que foi para o produto A, quanto dessa matéria-prima foi para o produto B, para o produto C e assim sucessivamente. Se a alocação desses custos não é uma alocação direta, eu preciso de algum critério de alocação, então os custos são custos indiretos. Um exemplo é o aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica é um custo, ele vai ser atribuído ao produto. Mas vai ser atribuído como? Quanto que foi para cada produto fabricado? Eu não sei, eu vou ter que fazer um critério de rateio. Então, por exemplo, eu posso me basear no somatório dos custos diretos, eu posso me basear na matéria-prima, quanto é que foi de matéria-prima para o produto A, para o produto B, para o produto C. Eu vou utilizar um direcionador para alocar, para atribuir os custos aos produtos. Aí vem os métodos de custeio. Qual é a diferença dos métodos de custeio tradicionais para o método de custeio baseado em atividades? Os métodos de custeio tradicionais, os custos de produção e somente esses são atribuídos aos produtos. No método de custeio ABC, no método de custeio baseado em atividades, a lógica é identificar as atividades que geraram custos e despesas e depois identificar quais são os direcionadores de custos dessas atividades. O primeiro passo no método de custeio ABC é identificar, levantar quais são as atividades no processo produtivo. Então, depois que eu conseguir identificar quais são essas atividades, eu vou verificar quanto que elas geraram de custos e despesas e vou atribuir a cada atividade. Então, a atividade 1 gerou isso de custo e despesa, a atividade 2 gerou isso de custo e despesa e vou atribuindo. Depois que eu faço essa atribuição, eu vou identificar qual é o direcionador de custo dessa atividade. Nos sistemas tradicionais, comumente utiliza-se apenas um direcionador de custo. Por exemplo, eu vou pegar o custo indireto e vou atribuir ao produto pela matéria-prima ou pelo somatório dos custos diretos. É um direcionador de custo, que eu estou aí para fazer essa atribuição, essa alocação dos custos indiretos aos produtos. Já no método ABC, não. As atividades elas vão ter os seus direcionadores de custos, mas podemos ter diversos direcionadores de custos. Bom, eu vou elaborar essa questão no Excel. Eu coloquei aqui no Excel. Então, a questão está querendo que a gente elabore o método de custeio ABC e ela já identificou as 4 atividades principais no processo produtivo, que são essas 4 aqui: transportar materiais, usinar materiais, fornecer insumos e supervisionar a produção. Bom, quando eu trabalho com o método de custeio ABC, eu gosto de utilizar essas tabelas, em que tem aqui os produtos, ETA e Gama, que no caso aqui da questão, o direcionador de custo, o percentual e os custos indiretos. O que a gente tem que identificar agora? Já foram levantadas as atividades. Eu preciso verificar quanto de despesas e custos essas atividades geraram e qual é o direcionador de custo dessas atividades. O primeiro aqui, transportar materiais, ela foi realizada por meio de empilhadeiras pelo pessoal de transporte. E, verificando os custos, a depreciação das empilhadeiras, no valor de 75 mil, e o gasto com o pessoal de transporte, no valor de 60 mil, foram gerados por essa atividade. Então, eu vou ter que colocar aqui o valor de 75 mil, que representa os custos indiretos, mais 60 mil. Fazendo essa soma, eu vou chegar ao valor aqui de 135 mil. Então, eu sei que os meus custos indiretos
correspondem a 135 mil para essa atividade. Qual é o direcionador de custo? O direcionador de custo dessa atividade é o número de peças transportadas por produto. Então, eu vou verificar quanto de peças foram transportadas do produto ETA e do produto Gama. Produto ETA, 26 mil unidades, produto Gama, 12 mil unidades. Então, o direcionador de custo aqui, que é o número de peças transportadas, para o ETA, 26 mil, para a Gama, 12 mil. Então, chega um total aqui de 38 mil unidades. Eu preciso saber o percentual, quanto desse total, né, de número de peças foi para a ETA e quanto foi para a Gama. Então, basta pegar 26 mil e dividir pelo total, 38, e 12 mil dividir por também 38. Então, eu sei que 68,42% do total de direcionador de custo foi para a ETA e do total de direcionador de custo, 31,58% foi para a Gama. Basta pegar 135 mil e multiplicar pelo percentual, 135 mil multiplicar por esse outro percentual. Então, dos 135 mil gerados nessa atividade, 92.368,42 foram para o produto ETA e 42.631,58 foram para o produto Gama. Vamos à próxima atividade, usinar materiais. Usinar materiais é realizada por meio de máquinas de usinagem. Então, vamos ver aqui, entre os custos indiretos, aqueles que correspondem a máquinas de usinagem. O custo indireto referente à máquina de usinagem é a depreciação dessas máquinas, no valor de 105 mil. E somente esse custo. Então, o valor aqui vai ser 105 mil. Então, o custo indireto gerado por essa atividade é 105 mil. Qual é o direcionador de custo aqui? Número de horas de usinagem por produto. Então, quando a gente chega aqui nessa tabela, a gente verifica que o tempo de usinagem por unidade em horas foi 1,80 para a ETA, 0,40 para a Gama. Isso aqui é uma pegadinha, tá? Porque se eu pegar esse 1,80, somar com 0,40 e fazer o rateio, e elaborar o rateio do custo indireto por isso aí, está errado. Porque eu tenho que considerar aqui, isso está por unidade. E quais foram as unidades produzidas para a ETA e quais foram as unidades produzidas para a Gama? Então, eu tenho que levar em consideração essa quantidade produzida. Então, eu tenho que pegar 1,80 multiplicar por 10 mil e 0,40 multiplicar por 20 mil. Vou pegar 1,80 e vou multiplicar por 10 mil, que foram as unidades produzidas. E aqui embaixo, 0,40 vezes 20 mil, que foram as unidades produzidas para a Gama. Então, fazendo essa conta, aqui vai dar 18 mil. E aqui vai 8 mil. E aí eu faço o percentual. 18 mil corresponde a quanto do total, né, de 26? 69,23. Quanto que 8 mil corresponde ao total de 26? 30,77. E agora eu faço o rateio, né, dos 105 mil de custos gerados por essa atividade. Então, eu vou pegar 105 mil e vou multiplicar pelo percentual correspondente a ETA. E 105 mil e multiplicar pelo percentual de Gama. Próxima atividade, fornecer insumos. Então, vamos lá. Fornecer insumos foi realizada pelos almoxarifes. Então, vamos verificar aqui, dos custos indiretos, o que relaciona a almoxarifes. Gastos com almoxarifes, o valor de 40 mil. Então, isso daqui corresponde a essa atividade, né? O gasto que foi gerado por essa atividade. Qual é o direcionador de custo dessa atividade? Número de requisições por produto. Então, vamos lá. Número de requisições, número total de requisições em unidades. Foram 8.600 para a ETA e 16 mil para Gama. Então, o direcionador de custos, que é o número de requisições, vai ser aqui 8.600 para a ETA, 16 mil para a Gama. Isso dá um total de 24.600. Fazendo o percentual, então, quanto que de 8.600 corresponde de 24.600? 34,96. Quanto 16 corresponde de 24.600? 65,04. Então, 40 mil multiplicado por 34,96 para a ETA
E 40 mil multiplicado por 65,04% para gama. A última atividade, supervisionar a produção. Verificar como ela é realizada. Então, ela é realizada pelos funcionários que supervisionam a mão de obra. Entre eles, esses aqui, nós temos gastos com supervisores de mão de obra no valor de 75 mil. Então, supervisionar mão de obra tem aí um valor gerado de custo indireto de 75 mil. Direcionador vai ser o número de horas de mão de obra direta por produto. Então, nós temos aqui tempo de mão de obra direta por unidade em horas, 1,40 para ETA e 2 para gama. Da mesma forma que a segunda atividade, essa daqui também é uma pegadinha. Eu não vou pegar 1,40 e vou somar com 2 e vou fazer a alocação. Isso é por unidade. Eu tenho que então levar em consideração quais foram as unidades produzidas para ETA e para gama. Então, eu vou pegar 1,40 e vou multiplicar por 10 mil e vou pegar 2 e vou multiplicar por 20 mil. Vai dar um total de 14 mil e aqui um total de 40 mil. Verificar aqui o percentual, quanto 14 corresponde de 54 e quanto 40 corresponde de 54. E vou atribuir esse custo gerado por essa atividade, supervisionar a produção, com base no direcionador de cada atividade. Então, vou pegar 75 mil, desses 75 mil, 25,93 foram para ETA, ou seja, 19.444,44. E 74,07% foram para a gama, ou seja, 55.555,56. Verificar qual foi o total de custos indiretos para a ETA e para a gama. Basta somar os custos indiretos, né, de cada atividade que foi para a ETA e que foi para a gama. O total de custos indiretos para a ETA foram 198.488,91 e para a gama 156.511,09. O custo total vai ser o somatório dos custos diretos com os custos indiretos. Então, nós temos material direto e mão de obra direta. Então, temos aqui material direto e mão de obra direta. Vamos ver quanto que foi para ETA e para gama. Material direto, 12 para ETA, 13,50 para gama. Mão de obra direta, 20 para ETA, 25 para gama. Isso vai dar um total unitário de 32 para ETA e 38,50 para gama. Se eu multiplicar pelas unidades produzidas, que para ETA teve uma produção e venda de 10 mil e gama 20 mil, foram os custos diretos atribuídos para ETA e para gama. Então, os custos diretos de ETA, 320 mil, os custos diretos de gama, 770, os indiretos de ETA, 198, 488,91 e de gama, 156.511,09. Então, os custos totais atribuídos à ETA foram 518.488,91 e para a gama, 926.511,09. Vamos às questões. Pelo custeio EBC, o custo total de produtos de ETA seria superior a 500 mil. Custo total de ETA superior a 500 mil, tá certo. Ele quer a resposta incorreta. Letra B. Pelo custeio ABC, o custo total de produto de gama seria superior a 900. Sim, de gama superior a 900. Custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto ETA seria superior a 200. Vamos ver aqui. Produto ETA superior a 200? Não, é 198 mil. Então, não é superior a 200. A resposta aqui é a letra C, já que ele quer incorreto. Bom, e a questão dele diz, pelo custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto gama seria superior a 150 mil. Os custos indiretos, sim, seria superior a 150 mil. Como ele quer incorreto, a incorreta foi a letra C.